Olá, meu povo, minha pova, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcos, eu sou integrante do grupo PET Geografia, Programa de Educação e Tutorial da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Nosso trabalho para o EcoPET 2022 teve como tema racismo estrutural e as consequências sociais e pessoais para a população preta. Tínhamos como objetivo abordar a temática que envolve o racismo na sociedade e debater como ele afeta o cotidiano das pessoas pretas, algo que existe de maneira velada e estruturada, onde se encontra muito presente ainda nos dias de hoje. Com isso, nosso grupo decidiu convidar algumas pessoas para darem seus relatos e para registrar o conteúdo, e optou-se em utilizar a atividade em modo de podcasts, visto que cada vez mais essa ferramenta ela vem sendo utilizada para o entretenimento e como meio de comunicação voltado para a área educacional, pois foram gravados 2 episódios com relação à temática. O primeiro deles é intitulado de A Solidão da Mulher Negra na Representatividade, onde a nossa entrevistada, a professora Leidiane Salles, ela relata um pouco sobre a identidade, racismo e sobre como os corpos negros são tratados perante a sociedade, por meio dos preconceitos. E o segundo podcast, nosso entrevistado, o Manuel Silva, ele fala um pouco também sobre os assuntos relacionados às questões étnico-raciais e traz as explicações pessoais sobre o entendimento sobre as pautas da população preta no Brasil. E os materiais produzidos através dos podcasts foram temas propostos pelo grupo e os mesmos discutidos no coletivo. E após o desenvolvimento desses materiais e a produção deles, pôde-se entender um pouco mais sobre as formas de racismo existentes e como isso interfere na vida de uma parte significativa dentro da sociedade. Com isso, o grupo consegue perceber e identificar na fala de ambas as pessoas que sofreram o racismo e cresceram dentro da sociedade e passando por situações as quais os preconceitos e as situações do cotidiano e do dia a dia foram lhe causadas por causa de sua cor e como isso gerou algumas situações e alguns problemas físicos ou até mesmo mentais, não só para o nosso entrevistado e nossa entrevistada, mas como toda uma parcela da população. E com isso, o grupo consegue perceber e identificar na fala do entrevistado e da entrevistada que o racismo acompanha o crescimento das pessoas dentro da sociedade, lhes impondo situações às quais se deram por causa de sua cor, e as dificuldades que uma pessoa preta sofre ou sofreu durante determinados pontos e momentos na sua vida. E esse problema se dá pelo longo processo histórico que a nossa sociedade passou, os quais tornaram muitos caminhos e impuseram muitas situações, visto que o processo de formação ainda se possui as marcas do período escravocrata no país. E, portanto, o uso dos podcasts, a produção deles, visou obter alguns resultados interessantes acerca das temáticas que ainda são pertinentes na sociedade. Portanto, o uso dos podcasts foi possível obter alguns resultados interessantes a partir do material produzido a respeito da temática que foi abordada, tomando por base a perspectiva do entrevistado e da entrevistada. E com isso, podemos concluir que o racismo ele ainda permanece como consequência de um passado longo e sofrido, e que deve ser combatido por meio de políticas públicas e ações educativas e afirmativas. E a atividade ela teve como objetivo também se debruçar a respeito do tema, o qual é importante para a formação dos petianos e das petianas de maneira geral, como também levantar as questões fundamentais e as discussões a partir do âmbito da ciência geográfica. E desse modo, a produção dos podcasts pelo PET Geografia teve um papel fundamental de demonstrar um trabalho desenvolvido em grupo. E a partir da publicação desses materiais, que são considerados úteis e importantes para a sociedade. E todo o trabalho desenvolvido pelo Grupo PET
de maneira geral, vai visar mostrar o produto gerado e com extrema importância e relevância na sociedade, né? Contribuindo com a disseminação do conteúdo dentro da temática sobre o racismo. E para as pessoas que porventura se interessarem no material produzido, só procurar no Spotify ou na Anchor e digitar Pet Geocast UFBT, que vocês vão acompanhar e ter acesso aos materiais que foram produzidos pelo nosso grupo. Então, até mais.